Gente, boa tarde a todos. Eu gostaria de começar agradecendo o convite que foi feito pela ANAB, né? Eu acho muito importante esse tipo de evento. Ele propicia que a gente reveja tantos conselheiros e usuários que estão aqui presentes, a quem eu queria saudar, tantos colegas gestores e tantos colegas que a gente conhece dessa caminhada na CACI, no Banco do Brasil. Já são 31 anos e 18 deles praticamente dedicados à saúde. E falar de sustentabilidade na saúde, eu vou pedir que alguém passe, eu estou sem o laser point. Falar de sustentabilidade na saúde, eu gosto muito de utilizar uma definição que ela, para mim, é muito importante, porque ela envolve... Ela envolve alguns conceitos que a gente tem que o tempo todo estar trabalhando. Não é? Então, essa... Deixa eu ver se é aqui o laser point. Isso. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de consumo de recursos no presente que não inviabilizem o futuro de qualquer organização. Então, é um consumo ordenado, é um consumo organizado. É um consumo que se costuma falar em outros setores, responsável. O que isso significa, então, no setor saúde? Quando eu digo que consumir recursos de forma a garantir sustentabilidade é processos versus recurso consumido versus necessidade, o que se faz com que recursos sejam consumidos no setor de saúde? Por uma razão básica. Ninguém quer adoecer. Ninguém participa de um sistema de saúde para adoecer bem. Ninguém participa de um sistema de saúde para ter uma vida breve. Ninguém patrocina, ninguém financia sistema de saúde porque quer ver seus patrocinados doentes. Então, se o titular do sistema quer saúde, se os financiadores querem saúde, o que faz com que os recursos que são alocados a esse sistema de saúde sejam consumidos? E aí eu trouxe para vocês algumas questões que nós não vamos detalhar, porque elas foram amplamente exploradas hoje, cada um com uma visão diferente, mas, se vocês perceberam, todos os palestrantes aqui falaram, por exemplo, da taxa de adoecimento da população, falaram do número de óbitos e por que ele impacta, por que ele consome recursos, falaram do envelhecimento. Inclusive, nós vamos mostrar aqui, desmistificando um pouco essa lenda urbana que se criou, que o problema de qualquer sistema de saúde é uma população com longevidade. Se é isso, o sistema de saúde ele perde a razão de existir, porque ele foi criado e ele é gerido para que nós tenhamos longevidade com qualidade de vida. E essa longevidade com qualidade de vida, hoje de manhã, foi chamada aqui de felicidade. Então, saúde é um estado que complementa todo o indivíduo. Saúde é algo que se instala definitivamente. Falou-se também hoje, Denise foi muito feliz na fala dela, né, mostrando a experiência que ela tem e as ações que ela está articulando com outras operadoras sobre as desconformidades. Isso é um nome bonito, né, que o Gilberto, que é nosso conselheiro deliberativo, usa e que eu copio dele para não falar daquilo que estava lá na capa da revista Diagnóstico. Vocês lembram uma palavrinha que estava lá? Fraude. Né? Então, essas desconformidades, a gente vai mostrar também a razão delas. E qual é o dever de casa nosso nisso tudo. Essa questão da mortalidade e da morbidade, ela tem uma série de fatores externos, fatores que influenciam o nosso comportamento, mas, principalmente, fatores que exigem a nossa decisão pessoal. O diretor Carlos Neto foi muito feliz aqui quando ele falou da primeira parte da responsabilidade num sistema de saúde. Ele estava falando sobre a lógica do banco, mas vale para o sistema de saúde, que é a responsabilidade pessoal. Eu e meu cuidado comigo. Se eu não tenho a percepção, se eu não tenho a responsabilidade comigo, dificilmente eu serei capaz de dar meu testemunho de responsabilidade sanitária para o grupo ao qual eu estou inserido. E se esse grupo também não tem, dificilmente o sistema sobrevive. Então, uma parte do comportamento, uma parte do consumo de recursos
tem a ver com a nossa forma de encarar o grande patrimônio que Deus nos deu, que é a saúde. Todo o resto você pode recuperar. A saúde, não. Dificilmente você sai de um agravo, de uma doença, para voltar para o estado original anterior a ela. Dificilmente. Então, preservar a saúde é negócio muito para nós e requer a nossa responsabilidade pessoal. Mas tem outros fatores também. Na hora que a gente se industrializou mais, na hora que a gente aumentou a competitividade, na hora que a gente procurou, por diversas razões, a acomodação de trabalhar com produtos fabricados em indústrias, produtos que levam conservante, tudo isso aqui que o professor Ogata foi muito feliz, né, na forma que ele colocou, uma forma light, uma forma alegre, mas mostrando que existem diversas lendas urbanas. Né? Uma delas é de que alguém é responsável, alguém é fator causador do nosso adoecimento. Cuidado com isso. Nós precisamos cumprir e cobrar as responsabilidades devidas, e eu vou mostrar a vocês por quê. Mas, quando você percebe, quando você estuda essas causas de adoecimento que estão fora da nossa governabilidade, aquelas que não dependem da minha escolha pessoal, você percebe claramente uma mudança muito preocupante. Até a década de 50, 46% de todos os óbitos que aconteciam no Brasil eram causados por doenças infecto-contagiantes. E aí eu peguei as mais significativas, né? Eram o cólera, tifo, a malária, a tuberculose e por aí vai. O que acontece com a doença infecto-contagiosa? Ela tem um grau de previsibilidade muito grande. Se você detecta o vetor da doença, você pode afirmar que essa doença vai acontecer. Se você não combate o vetor, você pode afirmar que vai acontecer uma pandemia, uma endemia ou uma epidemia. Então, a doença infecto-contagiosa não é que ela seja fácil de cuidar, mas ela é previsível. E essa era a realidade quando a CACI foi criada, em 1944, quando os colegas tiveram a visão de querer alguma coisa diferente para os funcionários do Banco do Brasil. O mundo era um mundo formado, era um mundo onde prevalecia a doença infecto-contagiosa. Quando a CACI começa a se reorganizar na década de 90, quando a reforma estatutária, quando ela ganha autonomia e começa a gerir os seus destinos de saúde, as doenças que prevalecem nos óbitos, já respondendo por 83% dos óbitos, são as doenças crônicas não transmissíveis. Tá? Por quê? Tem doença crônica transmissível? Tem. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Mas essas doenças crônicas não transmissíveis, elas apareceram não de uma forma surpreendente. Não. Qualquer estudo que você fazia sobre o sistema de saúde, você já sabia que a hipertensão, os pacientes hipertensos iam aumentar. Por quê? Porque não estava havendo o cuidado pessoal e não estava ocorrendo as medidas estatais de prevenção. Tá? A gente cuida muito bem, no nosso país, da doença. Vocês vão ver que a gente até ganha dinheiro com a doença. Aliás, os hospitais hoje ganham dinheiro com a desgraça. Não é com a doença. Nem toda doença hoje eles querem ocupando o leito hospitalar. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Agora, cuidar da saúde é diferente. Cuidar da saúde envolve essa responsabilização minha e esse cuidado com os vetores que estão fora. Lá em 1990, sinalizou-se para nós que as doenças crônicas não transmissíveis, cardiovasculares, neoplasias e aparelho circulatório, diabetes, aparelho respiratório, iriam causar um desequilíbrio nos planos. Por quê? Porque as doenças crônicas não transmissíveis, elas têm baixa previsibilidade e alto impacto. Elas se perenizam. Você não tem como estimar, você projeta.
mas você não tem como estimar com um grau de certeza elevado o quanto de pacientes com doenças crônicas não transmissíveis vai ingressar no grupo dos que usam o sistema de saúde a cada ano. Tá? Isso é um fato inegável. Mas o pior é que, em 2009, já não são as doenças crônicas não transmissíveis a principal causa de óbito, e sim as doenças crônicas degenerativas. Se for eu, alguém me avisa, viu? Se estiver fazendo alguma coisa errada aqui. Então, doenças crônicas degenerativas, por exemplo, o mal de Parkinson, a doença de Alzheimer, a esclerose, e por aí vai. Então, o que acontece? 72% dos óbitos hoje são doenças crônicas degenerativas, irreversíveis, debilitantes, sobre as quais a gente não tem nenhuma governabilidade. Essas 3 doenças eu coloquei aqui de propósito. Sabe por quê? O diagnóstico delas é excludente. Ninguém pode afirmar com certeza absoluta que a doença que você tem é Alzheimer, porque o diagnóstico de Alzheimer é por exclusão. Não é um diagnóstico fechado. Você testa diversas outras possibilidades e, se nenhuma delas confirma, por exclusão, a hipótese diagnóstica é Alzheimer. Tá? Só com o passar do tempo é que você vai percebendo alguns sinais que são comuns nos pacientes com Alzheimer. Você não tem previsibilidade nenhuma, você não tem como calcular, como controlar o impacto disso. Ou seja, nós saímos de um mundo previsível, um mundo onde a gente podia definir um quantum fixo do nosso salário como financiamento do modelo, e a gente vive hoje num mundo de riscos. E se vocês prestarem atenção, todos os debatedores aqui hoje, cada um com a sua visão, falaram da questão do risco. Falaram da questão de como esse acesso generalizado provoca distorções, porque esse sofrimento, que eu vou mostrar para vocês, não causou resolutividade. Então, achar que a solução para um sistema de saúde hoje, nesse mundo que trabalha com imprevisibilidade de doenças crônicas, vai ser exclusivamente do patrocinador A ou do patrocinador B, é uma ilusão. É um discurso que não se sustenta. Nós vamos ter que quebrar paradigmas. E é engraçado porque não é fácil. A gente, quando está aqui, hoje foi feita a apresentação do Márcio Coriolano, né? E na hora que o Márcio falou, eu escutei o burburinho, todo mundo indignado e com razão dos casos que ele trouxe. A gente pode trazer outros piores, que eu já encontrei nessa caminhada. Então, aqui a gente se indigna, aqui a gente fica zangado. Mas, quando a gente sai, a gente esquece o que ouviu aqui. Não vai ter como mudar esse sistema se a gente não tiver coragem de enfrentar algumas questões que eu trago para vocês aqui. Primeira, olha o que é que acontecia quando prevalecia as doenças infecto-contagiosas. Os sanitaristas iam lá, isso aqui é tuberculose respiratória, tá? 87% das doenças respiratórias são evitadas se a pessoa lava as mãos com sabonete 6 vezes por dia. 87% das doenças respiratórias são evitáveis se a pessoa lava as mãos 6 vezes ao dia. Por que 6 vezes ao dia? É o número de vezes que, em tese, a gente come alguma coisa. Então, basta que, ao se alimentar, né, a gente lave as mãos, para não ser a mão agente infectante, e a gente reduz o número de doenças respiratórias. Olha o que é que acontecia na doença infecto-contagiosa. O sanitarista ia lá, intervia, e o número de óbitos caía de 4.000 para cada milhão para menos de 100 para cada milhão, isso no intervalo de menos de um século.
Tá? Menos de um século. Simplesmente a mudança de hábitos, cuidados e a gestão dos vetores. Essa era a doença infecto-contagiosa. Não é a realidade que a gente vivencia hoje. A realidade que a gente vivencia hoje é a de que o custo de doenças crônicas chegou aí, segundo a OMS, a gente viu o professor Ogata falando, 9 bilhões por ano é a previsão de gastos com doenças crônicas em 2015. Vale salientar que esse gasto são para as pessoas que permanecem vivas. Por que eu estou falando nisso? Vocês vão ver daqui a pouco um estudo que foi feito aqui no Brasil sobre óbitos e gastos com óbitos aqui no Brasil. Então, o fato concreto... Tá, obrigado. Então, o fato concreto é que essa mudança do nosso perfil, essa perda de previsibilidade da carga doença, gerou impacto sobre saúde. Gerou a necessidade da gente rediscutir nossos modelos e nossas atitudes perante o sistema de saúde que a gente está dizendo aqui desde manhã, que quer que tenha longevidade, que quer que sobreviva, e acho que isso é um desejo comum de nós todos que estamos aqui. Não é? Quais são esses impactos? Primeiro, quem é que está ganhando dinheiro com a doença crônica degenerativa? Não vou repetir o que já foi falado, vou só trazer alguns dados que talvez não apareceram ainda. Primeiro, indústria de equipamento duro, máquinas. Cresceu entre 98, ela tinha 145 bilhões de faturamento, de despesa, elas provocavam 145 bilhões de despesa, cresceu para 220 bilhões em 2006, um crescimento de 52%. Os Estados Unidos, na época, lideravam o gasto com 39%, mas o mercado que mais cresce no mundo, o segundo mercado que mais cresce no mundo em incorporação tecnológica, é o Brasil. Claro que o nosso PIB para o PIB americano, a diferença são zeros. Não é assim? Claro que o sistema de saúde americano não tem nenhum indicador sanitário bom para a gente dizer que esse valor gasto valeu a pena, do ponto de vista de saúde. Mas nós copiamos bem o modelo de incorporação irresponsável que se faz nos Estados Unidos. Por isso, é que a gente vê, da mesma forma, como foi citado aqui hoje de manhã, a gente vê que quando você compara indicadores que estão ligados a gastos em saúde, né? O azul, que é o do IES, das medicinas privadas, o vermelho é o da CACI, o verde, o da ANS, o roxo, o dos Estados Unidos, esse aqui é o IPCA. Nenhum deles ganha para a inflação saúde. Por que não ganha? Porque nós tratamos no Brasil de um sistema onde o acesso é livre, onde o acesso é escolhido pelo médico gerador do exame ou pelo próprio paciente, não pelas necessidades de saúde que cada um tem. Deixa eu correr, porque o tempo está acabando. Isso aqui é importante. Eu queria mostrar para vocês o seguinte, e aí rápido. Foi feito um estudo pela Universidade de São Paulo, pela Faculdade de Economia de Saúde, e mostrou o seguinte, ó, na vida da pessoa, 50% de todos os gastos na vida de uma pessoa em saúde acontecem nos 4 últimos anos antes do seu falecimento. Tá? 71% desses gastos todos acontecem nos 4 últimos meses. O detalhe é que, nesse grupo estudado, as pessoas levaram 4 meses internadas para morrer. Ou seja, o óbito e não a saúde é o grande negócio no mercado hospitalar brasileiro. Eu vou repetir. O óbito e não o cuidar da saúde é o grande negócio no mercado de saúde brasileiro. E digo mais, se um paciente hoje não chega numa fase aguda, ou não chega com um quadro que seja do interesse do hospital, mesmo que ele seja portador de uma doença crônica, como Parkinson, como Alzheimer, ele pode encontrar dificuldades de alcançar leitos. E a gente fica repetindo que faltam leitos. Não faltam leitos. Os leitos estão mal ocupados.
porque não estão ocupados para resgatar a saúde, estão ocupados para gerar rentabilidade para os hospitais. Então, minha gente, não dá para falar em sobrevivência se a gente não decidir que nós vamos ter que encarar essas questões, que nós vamos ter que encarar essas feras, que nós vamos ter que passar algum tempo sem o médico A ou sem o hospital B, que são lindos, maravilhosos, mas que não estão cuidando da nossa saúde. Esse é um debate que nós temos que fazer, se a gente quer longevidade. Da mesma forma como nós temos que rediscutir a forma de custeio, porque pensar que atribuir um percentual ao patrocinador banco ou ao patrocinador associado, seja quem for, e que com essa injeção de dinheiro vai se viabilizar um plano, por essa situação que eu estou mostrando para vocês do ponto de vista de saúde, dá para perceber que não é. Tem alternativas para conter esse gasto? Tem. Acabou, né? E aí eu queria só mostrar para vocês o seguinte, vou parar aqui, mas assim, o que acontece hoje no mercado? O que acontece hoje no mercado está aqui em vermelho. A pessoa que está sofrendo, seja uma dor, seja um sofrimento mental, seja um acidente, seja um politraumatizado, não importa. Qualquer tipo de sofrimento é tratado hoje pelo mercado como uma oportunidade de você especializar a intervenção. Cada um olha um pedaço dessa pessoa que está sofrendo, como se o sofrimento pudesse ser fragmentado, como se a pessoa pudesse ser dividida em partes. Isso gera o quê? Isso faz com que aconteça hoje o que foi dito aqui de manhã. Alguns estudantes entram em faculdades de medicina, a USP fez uma pesquisa quando eu estava em São Paulo, dizendo que 80% dos que entraram no vestibular daquele ano, eu acho que foi 2010 ou 2011, queria radiologia. Por quê? Porque com o aumento do parque tecnológico e com o variável que se ganha sob pedido de exame, eles não precisavam dar plantão, não precisavam trabalhar final de semana e teriam um rendimento satisfatório com o que eles queriam. Vocês escutaram em algum momento a palavra saúde? Cuidado? Atenção? Humanização do atendimento? Bom, isso significa o quê? Que do outro lado, se você não tem uma intervenção voltada para o cuidado, para a saúde, para olhar o indivíduo como um todo, você passa a ter estratégias do outro lado, que são a criação de barreiras de acesso. Então, nega-se por negar, começa-se a criar dificuldade e, o que é pior, você cria rentabilidade em cima da desgraça humana. Tá? Claro que isso em ambientes lindos. Eu conheço hospital que tem até piano de cauda na entrada. Tem gente aqui dele, hein? Tem gente aqui que sabe do que eu estou falando. Piano de cauda na entrada. Isso tem a ver com saúde? Tempo. Isso tem a ver com qualidade? Vou terminar. Então, a minha proposta é de que a gente quebre esses paradigmas, que a gente faça uma discussão voltada para riscos, tá? Que a gente comece a repensar que a responsabilidade é de todos, não existe aquele ou este, e que a gente comece a fazer o dever de casa, qualificando as equipes, exigindo um maior conhecimento daqueles que se dedicam a trabalhar pela CACI, mas assumindo como corpo social da CACI embates que nós vamos ter que fazer se a gente quer combater a fraude e se a gente quer, como eu quero e penso que todos nós, uma CACI que sobreviva mais 200, mais 300 anos para todas as gerações que vão nos suceder. Muito obrigado. Boa tarde a todos os presentes, aos companheiros aqui do debate. A gente vem para fazer um comentário, 10 minutos, passa rapidinho, e a gente vem falar em nome da Contraf. Então, não tem como não falar, primeiro, da questão da saúde do bancário, para depois, né, finalizar na questão da sustentabilidade da nossa Caixa de Assistência CACI. Então, eu vou mais falar, e no final eu só mostro algumas lâminas, que a gente... Uma parte delas eu vou pular, porque são dados que o pessoal já abordou, né?
A gente está em campanha nacional dos bancários. O funcionalismo, nós tivemos o 24º Congresso Nacional dos Funcionários esse ano. E um grande tema, tanto na mesa dos bancários geral, FENABAN, quanto na nossa mesa do Banco do Brasil, e tratando do nosso corpo funcional, um dos grandes temas é a questão da saúde, é a questão do adoecimento, né? E um debate que a gente já fez na apresentação das propostas das mesas, que a gente apresentou tudo o que nós debatemos no Congresso para o Banco do Brasil, para pensarmos as soluções e termos as propostas para os nossos bancários, ele passa por a gente separar um pouco duas questões. Primeiro, a questão da saúde do trabalhador bancário. E aí, no caso aqui, a gente está falando da saúde do nosso bancário, né, funcionário do Banco do Brasil. E a outra é a questão do executor de saúde, que é, no nosso caso, a CACI, que ela é a nossa Caixa de Assistência Médica, criada por nós desde 44, e também é executora de serviços de saúde para a empresa Banco do Brasil. Então, não tem muito como a gente separar isso. No Congresso, a gente debate várias coisas propondo melhorias para a CACI, para a nossa Caixa de Assistência Médica, e várias das proposições, elas são reivindicações ao nosso patrão, ao Banco do Brasil, em termos de melhorar as condições para que o nosso trabalhador não adoeça. Então, isso é uma questão importante a gente frisar. E aí, quando a gente debate a questão da saúde do trabalhador, não dá para a gente não falar nos principais problemas que o nosso bancário hoje enfrenta, que é de falta de condições de trabalho. Então, como a gente está falando aqui em nome de 100 mil bancários representados nas entidades sindicais do nosso acordo da Contraf, eu tenho que falar, antes de falar da sustentabilidade da CACI, falar que nós precisamos avançar nesta mesa, que estamos em campanha, que o banco ajude trazendo soluções para diminuir o adoecimento do nosso bancário. E aí o nosso bancário está nativo, amanhã é aposentado, tem família, então a gente está falando de alguns números como mais de 700 mil vidas assistidas pela nossa Caixa de Assistência, a CACI. Então, duas coisas fundamentais. A questão das metas que o nosso bancário sofre hoje. E já foi falado aqui também pelo banco. Nós temos que achar soluções para amenizar a violência que é a cobrança de metas. O nosso bancário está adoecendo. E se, por um lado, o banco pode dizer que isso aí, vocês têm prova de que não é por causa do caos urbano, por exemplo, vamos sentar e vamos abrir os dados, vamos fazer estudos juntos. Nós propusemos, inclusive, fazer uma mesa para a gente estudar esses dados, porque o fato é, o número de entradas no INSS da categoria que mais dá entrada por problemas de transtorno mental, depressão, esse tipo de coisa, é a categoria bancária. O nosso bancário trabalha até o limite antes de quebrar, porque é outra proposta que a gente acha que em mesa dá para patrocinador banco e a gente, representação, tentar resolver, que é a questão do nosso bancário, ele trabalha até quebrar. Por quê? Porque o sistema de folha de pagamento do banco hoje, onde o salário é muito baixo e a pessoa precisa de estar comissionado para sobreviver, sustentar sua família e ser um cidadão, né, adquirindo aquilo que a tecnologia moderna nos fornece enquanto sociedade, a gente precisa trabalhar até quebrar. Porque hoje, se o bancário adoece, seja 15 dias quando vai para o INSS, seja com 90, quando ele perde, ele pode perder o seu vínculo na agência e a sua função. E depois de 180 dias automaticamente, o bancário, ele fala, eu não posso me afastar, eu não posso me cuidar. Aí tem uma série de consequências que nós debatemos na mesa, fizemos um bom debate, 3 mesas apresentando as reivindicações, essa da questão de saúde, condições de trabalho, a gente se debruçou muito sobre ela, né? O nosso funcionário vira um ciclo vicioso. Aí no exame periódico, que tem problemas, a gente acha que dá para melhorar, né? PCMSO, todas as questões que podem apontar problemas de saúde, o nosso bancário, inclusive, se ele falar e se afastar, ele perde salário. Então, ele trabalha até quebrar. Então, tem vários problemas. Em 10 minutos não dá para a gente falar, é evidente, mas nós fizemos 3 boas mesas apresentando essas questões, e aí nós estamos falando de saúde do trabalhador. E aí, a CACI,
executora de serviços de saúde do Banco do Brasil, parte dos custos que a CACI tem hoje no seu relatório anual, que parte dele é inerente à saúde ocupacional e CAT, Comunicado de Acidente de Trabalho. Temos que descobrir, também debatemos isso em mesa, que parte do ônus na CACI que é inerente ao banco que adoeceu o trabalhador. E não estou aqui fazendo acusações, eu não quero ser leviano, falamos isso em mesa, eu não tenho números, nós temos que nos debruçar em cima disso. Porque parte da despesa da nossa Caixa de Assistência Médica é inerente à saúde ocupacional. Então, não é correto dizer que aquelas contribuições das duas partes, nós e o patrocinador, tem que arcar com isto. Então, queria passar algumas lâminas, só para mostrar alguns dados. Como que é aqui? Vou passar direto para o... Vai acabar meu tempo, eu não consigo passar o negócio aqui. Como é que faz para passar? Passa algumas lâminas aí para mim, por favor. Então, uma parte, quando a gente escuta muito debate de custeio, né, os trabalhadores nunca se negaram a fazer debate de custeio. Quer um exemplo? Reforma do Estatuto de 96 e 2007. Passa, por favor, algumas lâminas. Aí. Os trabalhadores, por 2 vezes nos últimos anos, já contribuíram bastante, muito mais do que o patrocinador em termos de custeio. Está ali, a reforma de 96 e de 2007, ela abordou, nós pagamos, nós passamos a contribuir mais do que o banco. Então, isto são fatores importantes, inclusive frutos de campanhas salariais, 2007 principalmente. Então, teve contribuições do banco e teve nossa. A dos trabalhadores sempre foi grande nos últimos anos. Então, nós queremos discutir, primeiro, que todo mundo, e aí são reivindicações dos funcionários do Banco do Brasil, queremos o atendimento melhor de saúde. Nós debatemos no Congresso que não queremos perder a questão da solidariedade. A nossa Caixa de Assistência Médica tem que ser para todos, uma porcentagem igual descontada para todo mundo. Nós queremos a incorporação do conjunto dos bancários do Banco do Brasil, porque também já discutimos em mesa, se hoje o banco discrimina, não está, nós falamos a palavra discriminação, podemos até discutir se a palavra é adequada ou não, nós do movimento sindical achamos que é, porque os bancários hoje incorporados de BEP, BESC e Nossa Caixa, eles estão no regulamento do banco e não têm os mesmos direitos, né? Então, a gente tem um conjunto de propostas na mesa, que a gente pede que vocês acompanhem bem essas etapas da campanha. A gente quer que todos os bancários tenham um atendimento igualitário, melhor na rede, e estamos abertos a fazer esse debate, inclusive com mesa, construída com data para começar e terminar, aonde, no final, o corpo funcional delibere, avalie sobre isso, né? A gente tem leituras de que você incluir mais 15 mil pessoas da ativa, pensando BESC e Nossa Caixa, se tem algum déficit em relação ao perfil do bancário do Banco do Brasil, que já estava, vamos ver os números. Então, a gente fez um bom debate, em 10 minutos é muito curto para a gente discutir isso, mas a gente vai estar aqui para fazer as perguntas e fazer as intervenções também. Esperamos que, na proposta de mesa, a gente traga algumas coisas que resolvam efetivamente grandes problemas de adoecimento na ativa do bancário, que vai repercutir na nossa Caixa de Assistência Médica. Por exemplo, o bancário não perder mais a função assim que ele adoecer, seja saúde ocupacional, LER-DORT, transtornos mentais, seja um acidente de trabalho ou, por exemplo, doenças crônicas. Mas a gente quer ter isso aí mapeado. O que for de custo do Banco do Brasil patrocinador, ele precisa arcar com isso na nossa Caixa de Assistência Médica. Então, essa é uma questão fundamental. E nós temos boas propostas para isso na mesa, que o bancário não perca mais a sua função enquanto se trata, que ele volte e continue exercendo a sua vida laboral. Então, ele pode ser substituído lá no local de trabalho. A gente fez uma boa discussão sobre isso, já esgotou meu tempo ali, mas a gente... Eu dou mais 2 minutos. Obrigado. Então, essa é uma das questões que a gente acha que, resolvendo a questão da saúde do nosso trabalhador, a gente consegue fazer uma separação do que é a nossa Caixa de Assistência Médica, que
eu trouxe uma apresentação que fala um pouco desses números, mas o Davi Salviano fez uma apresentação falando das questões de saúde suplementar, né? Agora, outra coisa fundamental é sobre a questão de metas e a violência das metas. Eu duvido que não tenha alguém aqui que não conheça um bancário que, se não adoeceu, está tomando remédio, porque não está dando conta. E a gente já debateu que uma forma de você tentar aliviar isso, e a gente sabe que o banco tem suas metas, é regular essa cobrança de metas. A gente falou em mesa de negociação, tanto na FENABAN quanto na mesa do Banco do Brasil, que tem que proibir essa cobrança absurda, 20, 30, 40 e-mails, torpedos, aquela cobrança que vem de cima para baixo, e o nosso trabalhador, ele recebe cobrança às 7 da manhã, 10 da noite, no churrasco, no fim de semana, e isso vai me dizer que não adoece o nosso bancário. Nosso bancário está no limite. Ser bancário virou uma profissão de perigo. Porque, por mais que a gente trabalhe bonitinho, o nosso bancário está quebrando. Então, também sobre a questão de uso de remédios. Vamos abrir e fazer estudos juntos, Banco do Brasil e as entidades do funcionalismo, para a gente ver o que pode ser da questão do caos urbano, da questão contemporânea, o que é fruto da condição de trabalho. Nós ouvimos os bancários o ano inteiro. As pesquisas, nós fizemos uma consulta com 37 mil bancários para esta campanha. E os números são, terminando, os números são absurdos. Nos últimos 3 anos, mais de 15% dos bancários dizem que tomam remédio tarja preta, remédios fortíssimos, por causa da condição de trabalho. E isso faz com que ela adoeça. E depois o custo vai para onde? Para a nossa caixa de assistência médica. O PCMSO pode melhorar muito. Então, são várias coisas que têm a ver separando saúde ocupacional, CAT e a nossa assistência médica, que é uma entidade cogerida por nós, bancários, e Banco do Brasil. A gente está à disposição, obrigado por mais 2 minutos, a gente está à disposição para o debate. Obrigado. Obrigado, William. Bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, também queria parabenizar a ANAB pela iniciativa, porque eu acho que fazer o debate sobre a questão da CACI é vital, é necessário. Eu acho que a gente tem que parabenizar qualquer iniciativa onde a gente possa estar fazendo o debate sobre a CACI, e, mais que isso, né, tendo a oportunidade de fazer uma série de esclarecimentos para os funcionários. A gente sabe, isso provavelmente vai ficar disponível, né, Serginho? Os funcionários vão ter acesso, então eu acho que é mais uma oportunidade que os funcionários vão ter de estar tirando dúvidas e tendo esclarecimentos a respeito das questões da CACI. Eu, evidentemente, que vim aqui para discutir a CACI, não a campanha salarial, mas é impossível, diante das colocações que foram feitas pelo William, a gente não dar digamos assim, alguns esclarecimentos com relação ao que foi colocado, para que eu, então, depois possa entrar, propriamente dito, na questão da CACI. Primeiro, gente, que é importante fazer a discussão de forma séria, com base em dados, estatísticas, em elementos concretos. Não dá para a gente dizer que o funcionário do Banco do Brasil está adoecendo, tomando tarja preta, sem ter nenhum elemento de prova disso. Eu acho que isso é fundamental. Eu queria dizer, e já disse isso em mesa, que se existirem esses elementos de prova, que, por favor, tragam, porque isso vai ajudar muito o meu trabalho junto ao Conselho Diretor do Banco. Porque na hora que a gente, de fato, tiver a demonstração disso que é colocado aqui, a gente vai poder fazer esse debate de uma forma mais efetiva dentro do board do banco. Então, na realidade, se fala muito desse adoecimento, mas não se prova isso. E uma outra questão é a relação desse adoecimento com a questão do estabelecimento das metas, que é outra questão que eu acho que a gente tem que fazer isso de uma forma mais pautada por critérios objetivos, por critérios técnicos. Não dá para a gente fazer essa discussão na base da ilação. Eu acho que isso não é conveniente para que o debate seja feito com a consistência devida. Então, eu quero lembrar, como a gente já fez em mesa de negociação,
que existem elementos para que isso possa ser checado, que é o PCMSO. Eu acho que é um grande instrumento para que isso possa ser feito. E assim, eu queria ir além, gente. Eu queria lembrar que o modelo de gestão da CACI é compartilhado. É compartilhado entre o banco e o representante dos trabalhadores, legitimamente eleitos. Não me parece correto imaginar que o funcionário do banco vai estar adoecendo dessa forma que é colocada aqui e que os dirigentes eleitos vão ficar passivos diante dessa situação. Não vão apresentar nenhum tipo de proposta, não vão apresentar nenhum tipo de estudo, não vão fazer nenhuma proposição para a melhoria dessa situação. Eu não quero acreditar nisso. Então, eu quero dizer que eu acho que faz muito tempo que a gente vem batalhando para fazer cada vez mais a CACI melhorar de patamar, e eu acho que isso vem acontecendo. Eu acho que, às vezes, em algumas situações, é feito um desserviço, né, pelas entidades sindicais, na hora que falam das mazelas da CACI, sem lembrar que o problema não é exclusivamente da CACI. O sistema de saúde passa por uma crise, e não é o sistema brasileiro, é o mundial. Então, assim, pegar e simplificar essa discussão, politizar essa discussão, sinceramente, é fugir do foco. Eu entendo que a gente deve fazer essa discussão com bastante seriedade. Eu acho que é importante para que a gente possa, de fato, conseguir construir uma CACI cada vez melhor. Bancos incorporados, gente. Bancos incorporados, a gente tem o maior orgulho do mundo de falar sobre o tratamento que o Banco do Brasil dispensou para os bancos incorporados. A gente fala isso em todo fórum que a gente vai. O Banco do Brasil, diferente da prática do mercado, incorporou 3 bancos sem demitir um único funcionário. Um único funcionário. No caso do Economus, 80% dos funcionários 85% tiveram a manutenção do seu salário ou algum incremento. Desses, 50% tiveram incremento de salário. E os outros 15% foram realocados, e muitos desses, hoje em dia, já galgaram novas posições dentro do banco e estão numa situação melhor do que tinha antes. E com relação ao plano de saúde e plano de previdência, não retiramos direito nenhum desse funcionário, mantivemos todos os direitos que esses funcionários tinham, fizemos parceria com a própria CACI para resolver aquele problema do atendimento dos funcionários que estavam fora da sua base, buscando fazer o quê? Fazer um acerto interno. Se a gente pegar a situação, por exemplo, do Economus, são 7 planos de saúde. E aí eu queria aproveitar aqui para falar um pouco desse, muitas vezes não intencionalmente, mas desse desserviço que é feito. Recentemente, o Sindicato de Brasília entrou com uma ação, né, contra o banco para obrigar, e contra a Previ, contra a CACI, para obrigar a incorporação desses funcionários oriundos dos bancos incorporados. Eu queria dizer para você que a solução dada pelo juiz foi a pior coisa que podia ter acontecido para todos os envolvidos. No que diz respeito à saúde, a decisão do juiz foi dar a opção de quem quiser migrar, migrar. Ora, conhecendo os planos como a gente conhece, vou pegar um dos planos, onde o funcionário paga 1,5%. Esse funcionário, provavelmente, ele só vai optar por migrar para a CACI quando estiver aposentando, porque no pós-laboral ele não tem contribuição patronal. Então, ele, ao fazer esse movimento, ele vai sobrecarregar a CACI, porque ele vai estar entrando na CACI numa idade mais avançada, e ele vai estar deixando em situação difícil quem fica no plano, que é um plano em extinção, onde não entra mais ninguém. Então, eu acho que precisa mais seriedade e conhecimento do assunto para fazer uma discussão correta. Porque, senão, muitas vezes, a decisão ela pode ser
prejudicial, por melhor que seja a intenção daquele que tomou a iniciativa. No que diz respeito ao plano de previdência, olha bem, a decisão do juiz foi: você pode migrar para a CACI, você pode fazer a opção de ir para a Previ, desculpa, mas você tem que abrir mão do seu direito no plano anterior. Significa dizer que não tem portabilidade, até porque, para ter portabilidade, tem que ter demissão da empresa. Significa dizer que o funcionário teria que abrir mão de tudo que ele acumulou lá, ou retirar a parte da reserva pessoal dele. Essa foi a maravilhosa decisão oriunda da iniciativa do movimento sindical. Esse foi o grande monstro que foi criado. E a decisão do juiz diz: só vale depois de transitado em julgado. O banco está recorrendo da decisão, até por conta dos absurdos, está entrando, inclusive, com embargos de declaração, por todos esses problemas que a gente apontou aqui. Mas olha bem a postura que se obtém na hora que não se faz uma discussão calcada em critérios técnicos, objetivos, e que sejam permeados pelo conhecimento da matéria. Você pode ter um tiro no pé. Então, gente, já que o tempo está... eu podia falar muito aqui, gente. O movimento sindical vai pedir na mesa da FENABAN coisas que a gente já dá há muito tempo. Olha, eu quero dizer para vocês que o funcionário do Banco do Brasil, ele tem assim, uma situação muito diferenciada do restante da categoria bancária. Muito diferenciada. O funcionário do banco só perde o cargo depois de 180 dias em licença-saúde, coisa que nenhum banco privado faz. Eu podia enumerar. Aliás, a gente colocou no site da negociação coletiva, que é importante informar para o funcionário, as diferenças entre o que a gente tem no nosso acordo coletivo daquilo que tem na convenção junto à FENABAN. Se os senhores tiverem oportunidade de olhar, vocês vão ver como que é absurda a diferença do tratamento que o banco dá aos funcionários quando comparado com os bancos privados. Então, assim, gente, dói um pouquinho. Fazer o debate é legal. Temos problemas e temos que enfrentá-los. Mas vamos fazer isso com seriedade. Vamos fazer isso para atingir, de fato, o objetivo, que é melhorar a condição da CACI. Não por interesse ideológico, político, é fazer esse debate de forma séria. Eu acho que isso é fundamental. Quero dizer, com relação à presença da discussão da CACI em mesa de negociação, nós já temos o representante dos funcionários na CACI. A gente já faz diariamente esse debate com os representantes dos funcionários na CACI, ou eles vão ser deslegitimados agora? A gente faz isso permanentemente, diariamente, na gestão da CACI, com a participação do representante dos funcionários. O debate é feito lá e diariamente. Eu não vejo necessidade de eu fazer esse debate na mesa de negociação com o Banco do Brasil, com as entidades sindicais, a não ser em questões específicas, alguma coisa que a gente possa estar discutindo em termos de modelo de gestão, reforma de estatuto, e vai por aí. Fora isso, a gestão do dia a dia, a gente já está lá fazendo de forma compartilhada. Então, por isso que assim, não dá, a gente tem que... a gente, assim, de forma nenhuma, admite que o banco faz discriminação com relação a funcionário de banco corporado. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade, muita responsabilidade, porque eu queria lembrar a todos aqui que CACI e Previ, na minha opinião, são empresas sólidas e muito bem administradas, a despeito de qualquer problema que possa existir. E aí a gente tem que tomar cuidado para não levar para essas entidades nenhum risco ou nenhum problema passivo que possa existir nesses fundos de origem. Temos que tomar cuidado com isso. Se fala muito aqui dos 15 mil funcionários oriundos do BNC. É gozado, eu nunca vejo o movimento falar do BEP, que é o banquinho lá do Piauí, tadinho, pequenininho, não importa. O BNC está sempre na frente, eu não sei porquê, não sei se é porque é São Paulo, às vezes eu fico achando que pode ser. Mas eu acho assim, na realidade, nós, lá no banco, nós não olhamos São Paulo, Santa Catarina ou Piauí, a gente olha o Brasil.
E a gente não olha só para 15 mil funcionários, a gente olha para 118 mil funcionários. Tempo esgotado. Porque nós também temos responsabilidade com relação aos outros 103 mil funcionários que participam de Previ e Cassi e que precisam compreender esse debate e todos os seus impactos para avaliar se esse discurso de migra, põe lá na Previ e na Cassi que é fácil, a gente sabe, e quem trabalha com saúde e previdência sabe que não é fácil dessa forma. Eu queria finalizar, Douglas, só falando um pouquinho do assunto que nos traz aqui, que é a questão da Cassi, e eu queria dizer para vocês que eu acho que a Cassi é uma entidade. Eu não, o board do Banco do Brasil